Rodolfo, olha, tem uma coisa que eu vou fazer uma crítica. A parte mais importante do vídeo sobre a Ferrogrão, do que eu mandei, é a parte onde eu pego a CNA com as coisas mais absurdas, entendeu? Essa era a parte mais importante. Você não pôs. Então, eu acho o seguinte, tem que chamar assim, Ferrogrão, a ferrovia que já nasceu morta, o projeto que já nasceu morto. Parte 2, porque a mais importante você não colocou no vídeo. Sim, Thelma, isso é estratégia, você não assiste série. A parte importante fica mais pra frente. Agora é o vídeo que vocês estão vendo. Ferrogrão, a ferrovia que já nasceu morta. Parte 2. Vamos lá. Pois bem, os primeiros a se manifestarem foram... A primeira manifestação dessa reunião, que começou, inclusive com bastante atraso, né, que era para começar às 9h30, acabou começando quase 11 horas da manhã, foi uma manifestação do representante de uma associação dos caminhoneiros. Os caminhoneiros levaram a sua reivindicação, dizendo que eles seriam os principais afetados, porque os caminhões seriam colocados em segundo plano e o trabalho dos caminhoneiros não poderia se dar como hoje se dá. Eles tiveram custos muito altos ao longo desses anos todos para manter os seus veículos, compraram veículos novos, fizeram financiamentos, eles têm famílias que podem, e eles podem perder o seu ganha-pão, né, vamos dizer assim, porque eles deixariam de ter todo esse trabalho de levar os grãos do norte do Mato Grosso ao porto de Miritituba. Olha só, Thelma, interessante, hein? Interessante. Os caminhoneiros. A gente sabe o peso político que os caminhoneiros têm, né? Quando os caminhoneiros se enfurecem, os governos estremecem. Já fiz até uma frase. A BR-163, ela é duplicada no trecho do norte do Mato Grosso, mas a partir da divisa com o estado do Pará, ela é pista única. Então, os acidentes se sucedem muitos, e isso foi um argumento usado também pelos caminhoneiros. São muitos acidentes, mas isso nós podemos encontrar no Brasil inteiro, nas estradas. Nem as estradas do Brasil são poucas as que são realmente boas, né? E mesmo as realmente boas, em comparação com o resto tudo, não são boas. Se paga muito frete, aproveitando aqui a deixa, né? Pois não, sim, as estradas são ruins, mas enfrentar a BR-163 é uma coisa, né? É uma aventura maior. Eu tive, Thelma, pouco depois que meu filho nasceu, em 2006, ali em Itaituba, e eu passei por um trecho da Transamazônica ali que atravessa o Parque Nacional da Amazônia, dentro do parque. E foi uma coisa tão impressionante, assim, sabe aqueles filmes que a gente vê, assim, o Bye Bye Brasil no começo, quando acabou de abrir a Transamazônica? E tinha esse aspecto, a Transamazônica naquele lugar, assim, eu fiquei muito, muito, muito impressionado. E, enfim, só para falar que são regiões extremamente remotas, e a BR-163 foi asfaltada há pouco tempo, mas é o caos aquilo ali, né? Foi ali que a gente viu os maiores protestos, né? Danilo ficou muito impressionado, comentou até na edição retrospectiva dos atos antidemocráticos que aconteceram ali na região da BR-163. Então é um lugar muito perigoso mesmo. Quando a ministra Marina Silva assumiu o Ministério de Meio Ambiente no primeiro governo Lula, foi realizado um grupo de trabalho chamado BR-163 Sustentável. Era um plano de levar a região impactada pela BR-163, que é incluindo o trecho de Mato Grosso, né? Uma forma de
superar os impactos que a construção da rodovia teria causado até a época, né? Sim, Thelma, eu tenho experiência nisso aí também, porque muita coisa aqui da região de Altamira, o bloco de unidades de conservação da Terra do Meio, né? Resex, Riozinho Danfries, esse tipo de coisa. Grandes conquistas aqui do movimento ribeirinho, que teve apoio inclusive da Eliane Brum. Então, a formação desse bloco de unidades de conservação foi feita em função daquele momento em que o governo Lula falou, então vamos asfaltar a BR-163 e vamos fazer isso de uma forma sustentável, e para isso foram criadas várias unidades de conservação que, enfim, que estão aí hoje em dia sofrendo, invadidas e tal, mas pelo menos foram criadas, né? Foram grandes conquistas. E meu medo é botar tudo isso a perder a partir desses planos aí. Então teve a ocupação, teve o desmatamento, teve a infraestrutura que não existia para as pessoas que começaram a migrar para a região, teve a invasão de unidades de conservação, teve o impacto em terras indígenas, teve a famosa espinha, tem, né, até hoje, né, a famosa espinha de peixe, que é a ocupação ao longo da rodovia na forma de espinha de peixe. E isso acabou levando a impactos que até hoje não foram computados e imensos. E na época se fez o grupo para conceber uma BR-163 sustentável. E os representantes desse grupo, essa ideia não deu certo, infelizmente ela morreu muito cedo, porque não teve o apoio que necessitava, né, do ponto de vista de governo, de locais, de municípios, de prefeitos, e havia um problema de ocupação, um problema agrário, né, legitimação de terras, e isso não é minha alçada, então eu só vou citar en passant. Outro grupo que estava presente e representado ontem foi o grupo de mulheres do Trairão. O Trairão é uma região onde é um município, né, bastante importante do Pará, que fica mais ao sul e que acabou sendo se a Ferrogrão for retomada, o projeto da Ferrogrão for retomado, o Trairão sofrerá também inúmeros impactos que nós todos sabemos quais são. Então estava lá representada o grupo de mulheres do Trairão, e que fica na beira da BR, né, 163. Quer dizer, não só tem os impactos herdados, né, desde que a BR-63 foi pensada e construída, e num projeto de uma ferrovia passando ao lado de uma rodovia, com todos os problemas que ela já vem trazendo desde sempre, desde que foi idealizada e criada. Então nós teríamos que assumir que os impactos sociais e ambientais seriam bastante graves, né? Os impactos que eles chamam da ferrovia seriam impactos sinérgicos e cumulativos. Cumulativos por quê? Porque ali nós teríamos impactos que se acumulariam ao longo do tempo, e mais os impactos herdados que devem ser assumidos de alguma forma e absorvidos pela construção da ferrovia, impactos esses que vieram já da construção da BR-163. Bom, aí nós tivemos a manifestação do povo Munduruku. A líder do povo Munduruku estava presente e ela fez questão de lembrar que há dois territórios em processo de demarcação há muitos anos. Isso é um assunto que nós vamos tratar em outro vídeo. Uma delas é a terra Sauemaibu, lá na margem esquerda do rio Tapajós, e que
foi agora objeto de uma matéria na Globo News, com o repórter que fez uma viagem, que saiu de Manaus e foi até Santarém e apresentou e fez uma matéria especial com esse povo indígena, porque no processo de licenciamento lá de trás da Ferrogrão, havia eles apontaram apenas duas terras indígenas que sofreriam impactos diretos da construção da ferrovia. Uma delas é a Sauê Maibu, que é uma terra indígena pequena, cujos moradores, né, habitantes, os indígenas são Munduruku, da etnia Munduruku, já sofrem problemas seríssimos dentro, e foi mostrada nessa matéria da Globo News, um problema seríssimo também do garimpo no meio das terras, e o garimpo e o uso do mercúrio, né? E as pessoas contaminadas, os indígenas e as crianças contaminadas com mercúrio. O mercúrio, nós sabemos, é um material pesado que entra no organismo através do consumo de água, de peixes, e ele é usado no garimpo. É um metal pesado. O mercúrio, eu não sei se todo mundo sabe, ele não é produzido no Brasil. E no caso do garimpo na Amazônia, ele é totalmente contrabandeado. Ele entra ilegalmente nos garimpos da Amazônia. E ao entrar ilegalmente, é óbvio que já nos falta, né, pernas para proteger os Yanomami, já nos faltam pernas para proteger os Mundurucus. Então, imaginem ainda com a entrada de um veneno desse que contamina não só as águas de todos os rios e igarapés da região, inclusive do próprio rio Tapajós. Nós sabemos que o mercúrio está no leito do rio Tapajós. Nós sabemos que ele está nas folhas da floresta, nas raízes e principalmente nos peixes que são consumidos pelos indígenas. Então, e tem o outro problema, é que o mercúrio, ele quem é contaminado com mercúrio não se livra dele nunca. Ele permanece no organismo, não tem ainda nenhuma cura para isso. Existem as formas paliativas de resolver os problemas que o mercúrio causa em órgãos do organismo, em fígados, rins, pulmões, e as crianças são as maiores afetadas. Os adultos convivem com isso ao longo da vida e não há, a não ser formas paliativas de manter essas pessoas mais saudáveis com a ajuda do SUS. E o SUS tem uma dificuldade muito grande de mobilizar pessoas para cuidar. Nós vimos isso com os Yanomami e também acontece isso com todos os povos ao longo do rio Tapajós, ao longo do rio Jamanchim, por causa da mineração do garimpo ilegal. Do garimpo, porque não existe garimpo legal atualmente. Todos os garimpos estão fora do contexto da legislação brasileira, inclusive pelo uso do mercúrio que entra de forma ilegal no país. Bom, passado isso, nós estamos falando que a Alessandra Munduruku, ela se manifestou com relação a esses dois povos. E outra coisa, ela mencionou que
essas duas terras, elas já deviam estar legalizadas. Então, nesse ponto do vídeo da Thelma, vocês ouvem um estrondo. É um trovão, uma tempestade que começou lá na Mantiqueira e o vídeo foi interrompido. Eu gostaria de lembrar vocês que eu estava falando da Alessandra Munduruku e da terra Saurê Muibu, que fica nas margens do rio Tapajós e que não foi homologada até hoje, mas em 2015 os indígenas Munduruku fizeram uma autodemarcação e um processo de autodemarcação, já que o governo não tocava o processo de demarcação da terra para frente. Em novembro de 2003, o Ministério Público Federal mandou um documento para o governo pedindo para que a terra Saurê Muibu fosse imediatamente demarcada, porque esse processo estava na mesa do ministro Flávio Dino desde início de 2023 e ele não tomou as providências necessárias. Então, eu complemento essa informação e continuo dizendo que na segunda parte da reunião, do dia 7, lá no Ministério de Transportes, houve 3 apresentações, uma delas é uma apresentação da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, uma apresentação do Infra e uma apresentação de Cláudio Fischtak, economista, consultor da Interb. Eu já tinha falado algumas coisas dessas informações e devo falar, em especial, de 2 intervenções que eu fiz, principalmente na apresentação da CNA. Eu gostaria de começar a relatar a apresentação da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, feito por Elisângela. E nessa apresentação, a CNA faz algumas inferências sobre a importância, né, da ferrogrão, sobre o quanto a ferrogrão vai fazer com que o custo do frete para o agronegócio caia. E eu acho que o nosso objetivo não seria ter que incorporar, né, qualquer obra de infraestrutura, os ganhos de um único setor da sociedade. Porque ela deixou de mencionar, por exemplo, né, a CNA deixou de mencionar, por exemplo, que existem os impactos muito graves que uma obra desse porte poderia trazer para a Amazônia, para os povos, 48 povos que vão sofrer com a passagem dessa ferrovia na região, além das populações tradicionais, das unidades de conservação. Então, fica muito claro para a gente que a CNA não está preocupada com isso, é lógico, né? Ela justificou na apresentação, por exemplo, todos os custos que poderiam transformar o agronegócio ou os grãos que são exportados, tanto para a China como os Estados Unidos e outros países, inclusive, como esses custos cairiam e como seria importante para a economia brasileira.
né? Se os custos caem, eles conseguem exportar mais, há um consumo maior no exterior. Então, para a economia brasileira seria mais importante. Só que ela deixa de mencionar, por exemplo, né, o avanço do agronegócio, como esse avanço está criando impactos cada vez maiores no clima, por causa do desmatamento, tanto no bioma Amazônia e no bioma Cerrado. Uma das coisas que ela disse é que a importância da Ferrogrão seria a de tirar os caminhões da BR-163. A BR-163, eu já expliquei no vídeo anterior, ou em explicação anterior, que sai lá de Mato Grosso. Na verdade, ela é uma grande rodovia, né? E essa rodovia, mais importante para o agronegócio, porque pega o norte do Mato Grosso e todo a produção de grãos da região atravessa o norte do Mato Grosso, entra no estado do Amazonas e vai até a foz do rio Amazonas, Miritituba, no Pará. E a CNA menciona, inclusive, como seria bom para as emissões de carbono do Brasil, porque o Brasil, ela deu um número de emissões de carbono do Brasil, e o fato de os caminhões pararem de transportar os grãos na BR-163, com a possível construção da Ferrogrão, isso refletiria nas emissões de carbono do Brasil. Esse argumento é muito importante, né? Porque tem gente que vem chamar a BR-163 de BR ecológica. Ecológica porque ferrovias são mais eficientes do que rodovias. E então aquilo que seria levado de caminhão pela BR-163 poderia ir emitindo menos carbono pela Ferrogrão. Só que para essa conta valer, você tem que pensar no impacto que a Ferrogrão vai ter sobre o desmatamento da Amazônia, que é a destruição absoluta daquela região, né? Cortar a Amazônia em dois. Então isso é muito carbono emitido, né? Mas isso está na conta do pessoal. Tem gente fazendo as contas aí e querendo usar esse tipo de argumento para chamar a BR-163 de estrada verde. Vale a pena? Vale a pena. Por conta de uma tonelada de grãos que sai ali do norte do Mato Grosso, indo de trem pela Ferrogrão, ao invés de avião, vai emitir um pouco menos de carbono, aquela tonelada específica, né? Não se você considerar os impactos gerais da BR-163. É isso que eu acho, esse aqui é o nosso argumento quando a gente fala de colapso da civilização, e que não vale a pena investir nesse tipo de solução de redução de emissão, se mesmo esse povo acredita, né, que com muita governança, com muito controle dá para passar aquela ferrovia pelo meio da Amazônia, enquanto eu não vejo de forma alguma que isso possa acontecer. O que vai acontecer é que a Amazônia vai acabar mais rápido. Então essa ideia de querer ser verde só porque vai mandar de trem e não de caminhão é uma loucura. É uma loucura desse pessoal que quer fazer a engenharia do futuro pré-apocalíptico verde. Foi depois disso que eu a questionei, no sentido de que ela tinha dado um número de emissões de carbono do Brasil em relação ao resto do mundo, que me parece que fica entre 21% e 23%. E eu a questionei sobre esse número do Brasil e perguntei para ela se eles tinham, por acaso, o número da emissão de CO2 provocada pelos caminhões na BR-163.
já que um dos motivos de se fazer, segundo ela, um dos motivos importantes para se construir a ferrogrão poderia ser, né, reduzir as emissões de carbono e com isso parte dos problemas de mudanças climáticas no Brasil. Bom, eu a questionei e infelizmente ela não tinha esse número e ficou bastante preocupada por não conseguir responder a uma pergunta de alguém que estava na reunião. Outra pergunta que eu fiz para ela, em seguida eu fiz duas perguntas, essa das emissões da BR-163 e fiz outra com relação ao frete de retorno, porque todos que falaram a respeito da ferrogrão nunca mencionaram, por exemplo, que a ferrogrão levaria os grãos do norte do Mato Grosso para o porto de Miritituba, no Arco Norte, né? Então seria de sul até o nortão, no Rio Tapajós, e ninguém mencionou, em todas as apresentações e em todos os artigos que eu vi a respeito da BR, da construção da ferrogrão, não houve menção alguma sobre o frete de retorno. Eu perguntei, Elisângela, vocês fizeram algum cálculo sobre os custos do frete de retorno? A Elisângela foi pega de surpresa, ela parou, ela falou, gaguejou, né, como eu estou gaguejando agora, mas ela não conseguiu responder. A única coisa que ela conseguiu lembrar depois de vários segundos é que poderia ser fertilizantes, mas ela mesma se contradisse na hora, dizendo, bom, o fertilizante não encheria os vagões todos que teriam subido até o Tapajós para entregar os grãos do Mato Grosso. Essa foi uma questão que ficou no ar, todo mundo ficou estático quando eu fiz essa pergunta e quando a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, não conseguiu responder. Pois é, Thelma, esse pessoal é muito estranho porque você conseguiu deixar a mulher baratinada, paralisada, porque eles têm pânico de falar alguma coisa errada, entre aspas, né? Porque tudo que eles fazem é errado, né? Então, a resposta talvez fosse que o potássio lá da região de Manaus, né, ali da BR-319, aquele potássio pode descer aí pela BR-163, pela ferrogrão. Todos esses vetores aí de infraestrutura vão se conectando, e minério também, enfim, né? Commodities, né? Cavar o chão ao máximo, cavar nossos nutrientes ao máximo, destruir as florestas, acabar com as terras indígenas, e passa ferro, e passa todo tipo de coisa, né? A Vale tem interesse naquela área, enfim, é negócio para todo mundo. Só não é negócio para o povo brasileiro, que vai pagar muito caro na construção dessa ferrovia, e depois vai pagar muito mais caro ainda as consequências do colapso climático, da destruição da Amazônia, que são aceleradas pela ferrogrão, né? Então, o inferno das mudanças climáticas se torna uma realidade mais próxima com a perspectiva de construção da ferrogrão. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.